Este mês de outubro é um mês de muitas idas e vindas aqui na nossa igreja, então muitos irmãos estão saindo, estão chegando, estão saindo, estão chegando. Então aí na virada do mês de setembro para outubro, aí a irmã Gisela e o Jonas saíram aí para alguns dias de descanso. Mesmo final de semana, a Vitor e a Márcia. Essa semana eu e a Rose e o Alaor com a família podíamos sair aí 3 dias. E nesta semana que está aí diante de nós, já temos mais saídas. O Alice e a Giovana vão sair. Na semana que vem, Rômulo e a Tati vão para São Paulo para a conferência lá da chamada da meia-noite. E tem o Guilherme também, que está saindo. Então, muitas idas e vindas, né? Que bom que Deus tem dado essa... e Vitor e Márcia ainda vão sair novamente no final de semana, né? Mais uma saída. Então, nós agradecemos a Deus, né? Porque todas essas oportunidades têm sido de Deus, têm sido bênção na vida dos irmãos. E nós temos sempre tanto para agradecer ao Senhor. Também, ontem era o aniversário aí de casamento do casal Eduardo e Cassi. Estamos muito alegres também com o testemunho de vocês, com a família de vocês, rogando a Deus as mais ricas bênçãos sobre o casamento de vocês. E tem uma outra notícia também que me envolve, que é a respeito da minha defesa, né, da defesa da minha dissertação. E, neste final de semana, eu recebi mais uma comunicação do meu coordenador, e ele se enganou na data. Então, a defesa da minha dissertação será no dia 26 de outubro. Isso é uma quinta-feira, então vai ser dentro deste mês ainda. Acho que na véspera da volta, né, de Alice e Giovana. Vai ser no dia 26. Mas as combinações que tínhamos feito, nós vamos manter. Essa semana não vamos ter escola bíblica aqui e nem lá, porque eu vou, então, preparar toda a apresentação, porque mais para o final do mês isso vai ficar meio apertado diante de outros compromissos que a gente vai ter aí na virada do mês. Então, eu vou aproveitar essa semana para preparar tudo o que eu preciso, já deixar isso pronto e depois só encarar a banca. Mas também fui avisado que a banca, os integrantes da banca são pastores, né, e professores que eu realmente gostaria muito de ter na minha banca, mas nem via mais possibilidade, porque ao meu conhecimento, nenhum deles estava mais no Palavra da Vida, né? Mas vai ser, junto com o meu coordenador, vai ser o pastor Ayrton Moura. Ele... praticamente todo o tempo que eu estive no mestrado, ele foi o meu coordenador. E ele estava nos Estados Unidos, acho que filhos dele e da sua esposa moram lá, e ele estava de volta lá. Mas o meu coordenador atual disse que ele vai estar presente. Eu não sei se ele vai estar no PV, porque vai ser online, mas, de qualquer forma, ele foi convidado para ser um dos meus arguidores no trabalho, e eu fiquei muito contente, porque ele sempre me deu muito apoio ao longo desses anos todos. E a última vez que eu encontrei o pastor Ayrton Moura foi lá na formatura do Alaor e da Samanta, lá no Pará. Ele foi para lá para fazer o exame de alunos do programa de mestrado, e lá nós nos encontramos. Então, ele vai ser um dos integrantes da banca. E o outro... esse foi uma surpresa completa, vai ser o pastor Ives Fernandes. Acho que Vitor e Márcia conheceu o pastor Ives. Quando nós voltamos do Rio de Janeiro aqui para o Sul, nós conhecemos o pastor Ives. Ele estava pastoreando uma igreja em Porto Alegre, e nós nos aproximamos bastante naquela circunstância. Posteriormente, quando eu estava em Campo Bom, pastoreando a igreja, nós convidamos ele para ser preletor em um dos nossos retiros da igreja. Ele esteve. Agora, recentemente, quando a Jordana esteve em divulgação no Rio de Janeiro, porque ele pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro,
A Jordana foi recebida lá e eles estão envolvidos também com a Jordana. E é um pastor muito querido, muito amigo nosso. E ele vai estar na banca, ele foi convidado, porque ele está de volta no seminário. Eu não sabia disso também. Então, de modo que eu estou bem contente com essa banca examinadora. Então, o exame vai ser no dia 26 de outubro, e aí os irmãos podem continuar em oração por essa etapa. E aí nós estamos ali nas fronteiras da Terra Prometida, né? Em dezembro, com a permissão de Deus, será a formatura. Eu falei ainda de adiantar isso nessa semana, porque eu gostaria de começar a lembrar a igreja que no início do mês que vem nós vamos ter o culto de envio do Rômulo e toda a sua família. Então nós já acertamos isso, a data será em 4 de novembro, isso é um sábado, e estamos ainda nos acertos dessa programação, mas em princípio vai acontecer lá na IBA, o culto de envio deles. Então, logicamente, toda a Bereia aqui, convidada e convocada, né, para participar deste momento importante na vida desses irmãos. A IBA vai estar presente e todos os demais convidados, né, que o Rômulo tem para este momento. E parece que são bastante convidados. Então, ainda está sendo pensado sobre esse local. Nós estamos querendo fazer lá na IBA, mas se isso ultrapassar a 120 pessoas, daí nós vamos ter que ver outro local, né? Mas vamos marcar já isso no nosso calendário, dia 4 de novembro. Na semana que vem eu vou me encontrar com o Rômulo, e aí nós vamos acertar os detalhes de todo esse culto, né, de gratidão e de envio desta família. E antes, no dia 2 de novembro, que é um feriado de finados, nós vamos ter um passadia com a família do Rômulo. E nós vamos fazer isso lá no sítio do irmão Robson, lá da igreja de Canoas. Isso vai ser, então, nesse dia 2 de novembro, uma quinta-feira, é um feriado. O sítio fica lá em Montenegro. Então, a Bereia que nunca esteve lá naquele sítio, então também é uma oportunidade de nós conhecermos, porque é um lugar também bom para retiros, para passadias, assim, quando o número de pessoas não é tão grande, né? Mas para as nossas duas igrejas aí, é um lugar muito bom. Tem inclusive uma capela lá no sítio para a gente fazer as reuniões, né? Então vai ser uma oportunidade boa. E tudo isso aí a gente começa a preparar, então, aí nas próximas semanas, tá? Passadia, 2 de novembro, e o culto de envio deles no dia 4 de novembro. Então, essas coisas aí estão aí no nosso horizonte, ok? A gente vai dando informações sobre isso, mas vá se preparando para participar dos dois eventos, porque vai ser muito importante, né, para o Rômulo, para a Tati, para as crianças, para os familiares deles, né, ver nosso envolvimento e o nosso estar juntos com eles neste momento tão importante. Ok, teve uma das músicas ali, eu acho que foi a segunda, né, que fala para a gente de Deus estando conosco, mesmo quando a situação é difícil, que Deus nos ampara, que Deus nos sustenta, que Deus nos guarda. E nós cantamos estas verdades muitas vezes em vários cânticos, em vários hinos, e nós dissemos também isso, né, para os irmãos que muitas vezes estão em aflição, em abatimento, em desânimo. Nós lemos a respeito disso na palavra de Deus, em todas as Escrituras. E a pergunta que eu desejo fazer para mim e para você, e para aqueles que vão assistir essa pregação aí nas próximas semanas. É possível cantar quando tudo está escuro e quando a dor bate no nosso coração? É possível cantar? É possível louvar a Deus quando as circunstâncias são sombrias, melancólicas, talvez desesperadoras?
É possível, irmãos, louvar a Deus em tais circunstâncias? Fazendo a pergunta de outra forma, é possível louvar o nome de Deus na cela de uma prisão? Arrasado pela vida e pelas circunstâncias? Ali é possível louvar o nome de Deus? Porque diante de tristezas, de aflições, de desespero, de pânico, algumas pessoas cantam e louvam, e outras pessoas procuram o suicídio. Preste atenção nessa história de hoje à noite, das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 16, versículos 25 a 34. Abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo nesta passagem. Eu estou hoje com a versão revista e atualizada. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a passagem que vai do versículo 25 ao versículo 34. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a conversão do carcereiro de Filipos. Começando no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, obrigado pela reunião dos teus filhos neste lugar, nesta noite. Estamos aqui para adorar ao Senhor, estamos aqui para reconhecer o teu poder, tua soberania, tua majestade, teu domínio. Estamos aqui para reconhecer a tua grande salvação, que podemos desfrutar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E estamos aqui para adorá-lo, Senhor, agora também através da meditação da tua palavra. Que a tua palavra encontre um lugar especial nos nossos corações, na nossa mente, que ela ministre a todos nós, conforme a necessidade de cada um dos teus filhos aqui, e que o Senhor tenha toda a liberdade, não apenas entre essas paredes de concreto, mas sobretudo e principalmente nos nossos corações. Nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que essa história aqui de Atos, a conversão do carcereiro lá de Filipos, é uma história conhecida aqui da maioria de vocês. Então vamos nos transportar para aquela cena. Era meia-noite, havia trevas lá fora,
Dentro da prisão estavam os discípulos Paulo e Silas, junto com outros presos, e as suas costas estavam sangrando por causa das feridas que foram abertas pelos açoites. Paulo e Silas, eles estavam ali amarrados ao tronco, eles estavam algemados, eles sentiam dores horríveis. Tudo estava escuro lá fora, as circunstâncias eram escuras, o futuro não era nada promissor, era uma situação difícil, mas o que esses discípulos do Senhor estavam fazendo? Eles cantavam, eles estavam louvando ao Senhor. E eles estavam fazendo isso através de cânticos e de oração. Eles estavam cantando. Agora, sabem por que eles cantavam? Porque Jesus estava no coração deles. Jesus estava no coração deles. Quando Jesus habita aí no coração de uma pessoa, essa pessoa então se torna consciente de que tudo aquilo que acontece com ela, mas é tudo mesmo, é para o seu bem. Essa pessoa conhece Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem. Não é de todos. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E certamente é por essa razão que Paulo e Silas estavam louvando a Deus ali naquela circunstância. Eles não estavam louvando a Deus pelos açoites em si, por estarem ali naquela prisão, não por isso em si mesmo, mas eles estavam louvando porque certamente essa circunstância teria algo de benéfico para as suas vidas, para o Evangelho e para o reino de Deus. Vamos olhar mais de perto aqui para essa história de Paulo e Silas. Então, esses dois discípulos aqui, eles chegaram à cidade de Filipos e eles chegaram lá com uma mensagem nova. E no versículo 12, aí desse capítulo 16, Atos 16, 12, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O que eles estavam fazendo lá? Estavam de turismo? Estavam de férias? Foram lá conhecer a cidade? Eles estavam lá pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. E sabe o que aconteceu com as pessoas lá naquela cidade? Inicialmente, elas tremeram. Literalmente. Elas tremeram. Porque tudo o que é novo causa tremor. E quando as pessoas tremem, muito frequentemente elas rejeitam ou elas atacam a novidade. E foi justamente isso que aconteceu com os habitantes lá da cidade de Filipos. E então, na sequência lá dos eventos, os homens daquela cidade fizeram o que com Paulo e Silas? Prenderam os dois. E levaram Paulo e Silas diante de quem? Diante dos magistrados lá da cidade. E eles disseram o seguinte lá para os magistrados, a partir aí do versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores,
seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Agora preste atenção. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então eles agarraram ali Paulo e Silas, levaram diante das autoridades, diante dos juízes, dos pretores, e disseram: esses homens aqui, eles estão nos perturbando. Eles nos ensinam a fazer coisas que nós não podemos. Eles estão divulgando costumes que nós não podemos praticar ou acatar. Agora, sabem de uma coisa? O Evangelho de Jesus Cristo sempre ensina coisas que vão contra o ritmo comum das vidas das pessoas. Sempre. Jesus sempre vem para transformar os seus hábitos. Jesus veio para transformar vidas. Infelizmente, essas pessoas aqui em Filipos, elas não estavam dispostas a serem transformadas. E foi por isso que eles atacaram a mensagem, e foi por isso que essas pessoas atacaram os mensageiros. O texto bíblico diz que os magistrados da cidade de Filipos mandaram os discípulos serem açoitados, e o sangue de Paulo e o sangue de Silas começou a pingar, assim como também pingaram o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, não foram poucos, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Se você quer caminhar com Jesus, se você quer se identificar com Jesus, você deve se preparar, porque muitas vezes as suas costas vão sangrar. Seguir a Jesus é andar na contramão da vida. Quase sempre é assim. E todo mundo lá fora está caminhando numa direção. E se você é crente em Cristo, você está caminhando na mesma direção? Não, você está caminhando em outra direção. E eu e você não podemos adaptar o Evangelho de Cristo ao nosso modo de viver, ao contrário. Ser cristão significa adaptar o nosso modo de viver, a nossa vida, ao Evangelho. Você acha que isso é barato? Você acha que isso custa pouco? Isto exige um preço muito alto. Se o Senhor não pode ter tudo de você, Ele não quer nada de você. Paulo e Silas sofreram por causa do Evangelho. Mas mesmo em meio à escuridão, sangue, lágrimas, dor, estando lá na prisão, eles oraram e eles cantaram
hinos ao Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso não é um testemunho fantástico para mim e para você nas nossas aflições, nas nossas lutas, nas nossas prisões, nos nossos momentos de sofrimento? Pergunta: será que Deus estava vendo tudo isso que estava acontecendo com os seus discípulos lá em Filipos? O que você acha? Deus estava vendo tudo aquilo? Ele estava atento? Versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de Deus. Quem produziu esse terremoto? Que abriu todas as portas, que soltou todas as algemas? Deus ouviu, Deus presenciou o clamor e a oração de Paulo e de Silas naquela meia-noite atormentada, atribulada, e em seu maravilhoso amor, uma música ali que nós cantamos falava do amor leal, a palavra hebraica é hesed, o amor leal de Deus, e em seu maravilhoso amor, ele permitiu que um terremoto sacudisse aí os alicerces daquela prisão. Eu não sei qual é a sua situação, de você que está me ouvindo nessa noite, ou daqueles que vão ouvir essa mensagem nas próximas semanas. Talvez você esteja passando pela meia-noite da sua vida. E talvez você está simbolicamente aí com as suas costas sangrando. E você já não sabe mais para onde ir. E talvez você esteja passando pelo vale da sombra e da morte. Eu não sei qual é a situação de cada um de nós aqui. Quem sabe você tem derramado lágrimas. Talvez você tenha um parente ou um amigo, uma pessoa muito especial para você que está aí num hospital. Talvez alguém que está condenado à morte e você tem um grande amor por esta pessoa. Talvez você está há muito tempo desempregado. Talvez você está numa situação financeira ruim. E você olha para a sua vida e você pergunta: por que as coisas têm que ser assim? Você já não se fez essa pergunta? Pode ser que não seja essa a situação sua atualmente, talvez ela já foi algum dia. Você já não fez essa pergunta? Por que as coisas têm que ser assim? Por que tudo que eu faço dá errado? Por que eu faço o que eu não quero e aquilo que eu quero eu não faço? Você sabe quem falou essa frase originalmente? Ninguém mais, ninguém menos do que Paulo. Porque faço o que não quero e o que quero não faço. Será que as provações estão sendo difíceis demais para você? Você está vivendo a meia-noite aí de sua vida? Agora, Paulo e Silas, eles estavam em apuros. Eles estavam em dificuldades, eles estavam presos, eles estavam com as suas costas sangrando, a situação deles não era boa, eles estavam sofrendo, existiam lutas por fora, mas por dentro existia o quê? Alegria. Havia lutas por fora, mas por dentro alegria. Eles estavam louvando ao Senhor Jesus Cristo,
eles estavam cantando com alegria. O que isso nos ensina, irmãos? Clame a Deus na sua angústia. Eu acho que o Lucas leu um texto nos Salmos que remete a este pensamento também. Clame a Deus na sua angústia. Ele vai ouvir você, assim como ele ouviu a oração de Paulo e Silas. Ok, então o que aconteceu aqui? Um terremoto. Um terremoto. E os alicerces daquela prisão foram abalados. O que mais aconteceu? Não foi só os alicerces. O que mais aconteceu? As portas se abriram. Imagine, isso era uma cadeia romana. As portas se abriram. E as correntes de todos os presos se soltaram. Agora, quando o carcereiro acordou, devido àquele tumulto que deve ter acontecido, como o carcereiro ficou quando ele acordou? Ele ficou desesperado. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O relato do Dr. Lucas assim é muito sintético, né? Houve o barulho, o carcereiro viu que os presos estavam livres, ele pegou a espada, ele ia se suicidar, mas você pode imaginar que o contexto era bem mais tenso do que isso que estamos lendo aqui. Ainda mais porque o soldado romano que permitisse a fuga de um prisioneiro, sabe qual era o preço da sua negligência? Ele deveria pagar com a sua própria vida. Então todos os presos agora estão soltos. Então agora, de fato, tinha chegado a meia-noite na vida de quem? Do carcereiro. Agora chegou aquele momento de pânico, de desespero na vida desse homem, do carcereiro. Ele ficou desesperado. O que foi que ele fez? Ele pegou a sua espada e ele tentou o suicídio. Ele sacou a sua espada para suicidar-se. Então eu quero que vocês percebam aqui as diferentes atitudes diante do desespero, diante da dor, diante do sofrimento, diante das circunstâncias adversas. Paulo e Silas estavam em circunstâncias adversas? Estavam em sofrimento? Sim. E o que eles faziam? Eles cantavam, eles oravam. Chegou aqui a meia-noite na vida desse carcereiro, ficou difícil para ele. O que ele fez? Ou o que ele queria fazer? Ele queria se suicidar. Qual é a diferença entre Paulo e Silas e o carcereiro? A diferença é que Paulo e Silas, eles tinham a Jesus. O carcereiro não. Os discípulos confiavam em Cristo. O carcereiro não. Os discípulos tinham entregue as suas vidas a Cristo. O carcereiro ainda não. Mas naquele momento ali, na beira do suicídio, na beira da loucura, do desespero, o amor de Deus alcançou o carcereiro. E o amor de Deus o alcançou através de duas pessoas maravilhosas que eram seguidoras de Cristo. E aqui tem mais uma lição. Deus não quer
ter outro instrumento para alcançar corações desesperados, a não ser você que conhece a Cristo Jesus. Deus não quer ter outro meio de levar o seu maravilhoso evangelho de salvação para todo este mundo, a não ser através de mim e de você que conhecemos a Jesus. Deus usou o testemunho de Paulo, de Silas, para alcançar essa alma miserável, pobre, que estava aí à beira da loucura, do desespero, do suicídio. E Paulo disse para ele o seguinte, versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo estava dizendo para ele o seguinte, não, por favor, não se mate, não tire a sua vida, nem tudo está perdido. Irmãos, quantas almas estão à beira do desespero? Se você pôde assistir hoje o videozinho que o Mateus e a Bruna nos mandaram, né, a respeito lá da procissão do Círio de Nazaré, eu ouvi ele comentar ali no vídeo, eu não sei se é isso mesmo, mas ele disse que normalmente se esperam 3 milhões de pessoas. Isso é o dobro da população de Porto Alegre. Quantas almas estão à beira do desespero? Estão entregues à idolatria e a outras tantas mazelas do pecado. Será que você que conhece a Cristo tem percebido isso? Porque às vezes nós, como igreja, nós estamos dentro de uma bolha e tudo é tão bonito e tão agradável e tudo funciona tão bem entre nós, às vezes nem tão bem, mas a gente está numa bolha. Será que nós temos notado que pessoas ao nosso redor, elas estão prontas para dar um fim em suas vidas? Pessoas que não têm mais esperança, pessoas que não acham mais uma saída. E talvez entre nós, talvez nós podemos nos encontrar aí na meia-noite da nossa vida. Se isso é o fato, escute bem isso que eu vou dizer. Quando você pensar que tudo está perdido, que nada dá certo e que a única saída é a morte, por favor, se volte para o Senhor Jesus Cristo. Porque para Ele não existe caso perdido. E você pode ter fracassado 1 milhão de vezes, mas se você correr para os braços dele, com fé, com certeza, você vai sentir o poder transformador de Cristo em sua vida. Vamos analisar 2 aspectos aqui do texto. Primeiro, a pergunta do carcereiro. E por segundo, a resposta dos discípulos. Então, primeiro a pergunta. Versículo 29 e 30. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta que todo o evangelista, que todo missionário, que todo pastor e que todo crente quer ouvir quando fala do evangelho para um descrente. Não é isso que você quer ouvir? Quando você evangeliza alguém? Que alguém pergunte para você: irmão Kelvin, o que eu preciso fazer para ser salvo? Irmão Eduardo, Cassiane, Giza, Jonas, Alas. Não é essa a pergunta que nós queremos ouvir das pessoas?
O carcereiro perguntou: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Isso aqui é a maior pergunta que um homem pode fazer. É a pergunta mais importante da vida. É a pergunta mais importante neste mundo. É a maior pergunta. É a pergunta de todas as perguntas. Agora, notem que o carcereiro ele não estava fazendo perguntas tais como: o que eu farei para arrumar um emprego novo? Como farei para viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para fazer um curso de pós-graduação? O que eu farei para sair deste leito de dor em que eu me encontro? Ou o que eu farei para fazer crescer ainda mais os meus negócios? Não eram perguntas dessa natureza e dessa ordem que o carcereiro fez aqui para os senhores, Paulo e Silas. Agora, se você puder trabalhar honestamente e fazer dinheiro, se você puder estudar bastante e talvez conseguir um doutorado, se você puder fazer todas essas coisas e muito mais neste mundo, isso será muito bom. Entretanto, todavia, essas coisas não são as coisas mais importantes da vida. O carcereiro fez a pergunta mais importante que um homem pode fazer: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E ao analisar essa pergunta aqui do carcereiro, essa pergunta aqui ela revela muitas coisas. Muitas coisas. Essa pergunta revela que ele era consciente de que ele estava perdido. Ele precisava ser salvo, então ele estava consciente de que ele estava perdido. Ele tinha consciência da sua situação. Isso é muito importante, porque Deus não vai fazer nada por aquele que pensa que está tudo bem com ele. Deus não vai fazer nada com uma pessoa assim, que acha que tudo vai bem, que está tudo bem. O primeiro passo para a salvação é alguém reconhecer que está perdido, que este tal precisa de um Salvador. Se ele não reconhece isso, por que ele vai perguntar o que precisa fazer para ser salvo? A pergunta é: como é que este carcereiro aqui percebeu esse estado de perdição? Como ele percebeu que ele estava perdido? Honestamente, eu não sei. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão. Talvez ele chegou a essa conclusão pela atitude humilde ali dos discípulos enquanto eles estavam sendo flagelados, dilacerados, castigados. Talvez ele chegou a essa convicção pelo louvor dos discípulos em meio ao sangue, à dor, às lágrimas. Talvez ele chegou a essa conclusão por medo do terremoto. Talvez pelas consequências da fuga lá dos detentos, talvez pelo medo da morte. Eu não sei. Eu não sei o que produziu nele esta convicção de que ele estava perdido e de que ele precisava de salvação. Agora eu sei que o Espírito Santo de Deus usa métodos diferentes para alcançar o ser humano. Eu não fui alcançado por Cristo da mesma forma que você foi alcançado. Algumas pessoas, alguns crentes, chegam à experiência de salvação de uma maneira simples. Mas outros crentes chegam à experiência de salvação de uma maneira dramática. Alguns nascem e crescem na igreja e eles não têm uma experiência de conversão dramática. Mas outros mergulharam fundo aí na marginalidade, na miséria do pecado, e então lá no fundo da lama lhes vem o desejo de buscar a Jesus. Esse pobre carcereiro
ele estava perdido. Certamente muitos de nós aqui, talvez todos, já estivemos perdidos. Talvez não, certamente, já estivemos perdidos. Talvez alguém que está ouvindo ou que vai ouvir esse sermão está perdido. Se neste momento eu pudesse vendar os olhos de vocês todos e levar vocês para o centro do bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da tarde. Bairro de Madureira, 6 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Se eu pudesse transportar vocês para todos lá, e aí tirar a venda dos olhos de vocês, e vocês olharem a muvuca, que é aquele bairro, especialmente no rush, como diz o carioca, você ia olhar para todos os lados, você ficaria desnorteado, você ficaria talvez apavorado. Agora, isso não é estar perdido. Se eu colocasse você lá no centro de Madureira, isso não é estar perdido, apesar de um negócio ser louco. Por que isso não é estar perdido? Porque você pode perguntar para as pessoas, você pode pedir orientação, você pode olhar o número aí dos ônibus, o nome das ruas. Você pode pegar o seu aplicativo hoje e se achar. Então isso não é estar perdido. Agora, se eu vendasse os olhos de todos vocês e transportasse vocês para o centro da Amazônia, lá no meio da mata, à noite, no meio da noite, e tirasse as suas vendas, aí sim, você estaria perdido. Você estaria perdido, você andaria em círculos dentro da mata, você ficaria apavorado diante da escuridão. Agora, isso seria apenas uma perdição física, uma perdição geográfica. A perdição espiritual, ela é muito pior. E o homem, ele é um ser espiritualmente perdido. Sem Cristo, ele está perdido. Muitos se sentem aí solitários, muitos se sentem desesperados, outros não conseguem dormir. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter família, ele pode ter poder, pode ter fama, pode ter status, mas quando chega a noite e ele se deita, ele tem vontade de chorar, porque ele sente que falta algo em sua vida. E eu estou falando de algo espiritual. É algo que não dá para ver por fora. É algo que nós não percebemos pelos sentidos físicos, mas que com certeza todos nós já experimentamos isso. E eu estou falando de algo que você não se atreve, talvez, a contar a ninguém, mas você sente. Esse sentimento oco aqui dentro do coração, essa angústia, esse medo da morte, do futuro. A pergunta do carcereiro também revela que ele queria ser salvo. Revela que ele conhecia a sua situação espiritual. Revela que ele queria ser salvo. Então, ele não somente estava consciente da sua perdição espiritual, mas ele também queria sair dela. Ele queria ser salvo. Senhores, o que preciso para ser salvo? E Deus providenciou tudo para salvar a você, para salvar a mim, para salvar a nós. Providenciou o poder necessário para nos arrancar da miséria e da escravidão de onde todos nós vivíamos.
e talvez alguns daqueles que nos ouvem nessa noite ainda vivem. Deus providenciou paz para o nosso coração. Deus providenciou harmonia para o nosso lar. Deus providenciou perdão para o nosso passado. Isso tudo é verdade. Nós recebemos isso da parte de Deus, mas o fato é, você é quem tem que receber tudo isso. Deus não quer obrigá-lo a ser salvo. Não é o seu pai que pode trazer você à força para a igreja. Não é o seu amigo que pode receber a oferta em seu lugar. Não é o marido que deve empurrar a esposa para a igreja. Não são as lágrimas da esposa que devem comprometer o marido. Mas em algum momento da vida, eu e você precisamos cair de joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho forças para vencer, mas eu desejo ser salvo. Eu não tenho capacidade aí para viver os altos ideais de Tua palavra, mas eu desejo. Pai, eu estou aqui. Então a pergunta do carcereiro revela que ele queria ser salvo. A pergunta do carcereiro revela ainda que, mesmo estando ele consciente de sua situação e desejando a salvação, ele não sabia como salvar-se. Ele não sabia. Por isso ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele talvez tivesse motivos para ignorar o caminho da salvação, mas eu e você, nós sabemos o que nós temos que fazer. E eu falo para um grupo aqui que já escolheu esse único caminho. Mas depois de ouvir uma mensagem como essa, fica bastante claro para todos nós que o único caminho de salvação é Jesus. O homem pode aceitar ou não este caminho, mas ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos possíveis, uma das verdades aceitáveis e uma forma de vida com propósito. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o homem pode acreditar ou não, mas a única saída que a Bíblia oferece para a sua situação é Jesus. E tudo isso pode parecer muito simplista. Talvez as pessoas vão perguntar: como é que Jesus pode resolver tudo? Talvez ele não resolva tudo na sua vida do modo que você queira, mas ele vai colocar paz no seu coração, e a partir dessa paz é que você vai ter condições de reconstruir a sua vida. Irmãos, eu tenho conhecido ao longo da minha vida, ao longo do ministério, muitas pessoas que escondem sua necessidade de salvação através de um monte de argumentos. Então alguns dizem: eu não posso ir a Jesus porque eu não conheço toda a doutrina bíblica. Você não precisa conhecer a doutrina bíblica para salvar-se. Você precisa conhecer Jesus. Jesus. O conhecimento da doutrina bíblica é uma coisa que vem depois. Você tem que abrir o coração não para uma doutrina, mas para Jesus. Um dia um pastor foi abordado por um jovem que disse o seguinte: pastor, irei para a igreja, me batizarei, se o Senhor me responder uma pergunta:
Com quem Caim se casou se não havia outras mulheres a não ser suas irmãs? Então esse jovem aqui, ele estava dizendo que ele não recebia Jesus porque ele não conseguia compreender acerca da identidade da esposa de Caim. Então ele estava dizendo que a identidade da esposa de Caim era um problema para ele. E por isso ele não podia vir a Jesus. Agora, algum tempo depois, descobriu-se a verdade. Esse jovem estava tendo um caso com a esposa do vizinho. O grande obstáculo para receber a Jesus não era a esposa de Caim, mas era a esposa do vizinho. E ele se escondia aí atrás de uma pergunta falaciosa, capciosa, para não receber Jesus. Irmãos, tem gente que pergunta assim: Deus não sabia que o homem ia pecar? Sim, ele sabia. E por que ele criou então o homem? É uma pergunta séria. Agora, não é por causa de perguntas assim que pessoas vivem atormentadas. Não é por causa de perguntas assim que pessoas vivem noites de insônia. Não é por causa de perguntas assim que pessoas vivem mergulhadas nas drogas, nos vícios, na escravidão. As pessoas escondem o verdadeiro problema com argumentos falaciosos. A Bíblia é o livro da salvação. E o homem pode encontrar, ou alegar, melhor dizendo, ele pode alegar divergências com a Bíblia, divergências aí no campo da matemática, divergências no campo da história, divergências no campo da geografia, mas as pessoas não podem dizer que não acreditam em Deus por causa disso. Isso aqui é o livro da salvação. E as pessoas têm que fazer como o carcereiro. Elas precisam cair de joelhos e se humilhar. Elas precisam clamar por salvação. Elas precisam se ver como pessoas perdidas. Elas precisam correr para os braços de Cristo, que, como eu já disse aqui, é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira possível. Se isso não acontecer, tal pessoa não vai entrar no reino dos céus. Em algum momento da nossa vida, e eu espero que isso tenha acontecido na sua vida, nós tivemos que arrancar o nosso orgulho intelectual, racionalista, o nosso agnosticismo, e nós devemos nos curvar diante daquele que é o Rei dos Reis. Quando tudo falha, quando você está ferido, quando você está na meia-noite de sua vida, quando você não tem mais para onde ir, sabe o que precisa fazer? Cair de joelhos, humildemente perante Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estender as mãos para você. Ele vai te levantar. Ele vai te tirar do fundo do poço. E Ele vai fazer de você uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Agora, a resposta dos discípulos diante da pergunta do carcereiro foi a seguinte, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Antes que você pergunte se aqui há uma salvação coletiva, a tradução literal deste versículo é a seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crendo a tua casa, nele também serás salvo. O que era necessário para a salvação do carcereiro? Crer no Senhor Jesus. Não só crer. Crer no Senhor Jesus.
Agora notem aqui que os discípulos, nesta resposta ao carcereiro, eles não falam nada aqui sobre praticar boas obras, praticar a caridade, ser uma pessoa boa e honesta, guardar os mandamentos, arrumar primeiramente as coisas aí na vida. O que era necessário? Crer em Cristo, confiar em Cristo. Agora, com isso aqui, Paulo não estava dizendo que aquele que é salvo em Cristo pode andar de qualquer maneira e pode pisar nos mandamentos. A guarda dos mandamentos não salva ninguém, mas Cristo não salva o homem para ele continuar pecando. Ele salva a mim, ele salva você para vivermos aí à altura dos eternos princípios da sua santa palavra. Mas note que Paulo também não disse, em resposta à pergunta do carcereiro, é muito simples: une-te à igreja e serás salvo tu e tua casa. Igreja nenhuma pode salvar. Nenhuma igreja pode salvar. Você não é salvo por se tornar um assembleiano, ou um batista, ou um metodista, ou um presbiteriano, ou um adventista, ou ser um católico. Igreja não salva. Cristo salva. Agora, Deus tem sua igreja nesta terra, e Ele quer, é desejo do nosso Senhor que os seus filhos façam parte dela, que os seus filhos participem da missão que Jesus conferiu à igreja. Mas não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Paulo não disse ao carcereiro de Filipos: batiza-te, então serás salvo tu e tua casa. O batismo não salva. Agora, o apóstolo Paulo não afirma que o crente não precisa ser batizado. O próprio carcereiro foi batizado logo depois. Paulo estava falando de salvação. E o batismo não é salvação. Você é salvo quando recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Quando você reconhece que naquela cruz Ele morreu no seu lugar, como seu substituto. Quando você entende que a morte de Cristo na cruz trouxe para nós reconciliação com Deus. O salário do pecado é a morte. E quem morreu em nosso lugar? Ele, Jesus. Se você o recebe, você se torna filho de Deus. Se você recebe a Cristo em seu coração, Ele o transforma. Se você recebe a Cristo em seu coração, você passa a ter paz com Deus. Então, olhem que grande dia ou que grande noite foi aquela. Um homem desesperado, um homem à beira da morte, alguém que estava pronto para suicidar-se. Ele foi alcançado pelo testemunho de crentes que cantavam. Será que você está se sentindo mais ou menos assim? Irmãos, quando eu estiver lá no céu, eu quero procurar pela mansão do carcereiro. Eu quero me apresentar a ele. Eu quero dizer a ele: eu sou o Roberto, você era o carcereiro lá de Filipos? E eu vou pedir para ele me contar os detalhes dessa noite aqui do terremoto. Eu tenho certeza de que o carcereiro, ele vai me contar coisas que não estão registradas aqui na narrativa. E de repente, talvez quando nós estivermos assentados ali na sua sala, e ele me explicando, talvez nós vamos olhar pela janela, e nós
vamos contemplar ali pelaquela janela aberta, Jesus Cristo andando pelas ruas de ouro. E o carcereiro, então, ele vai se levantar e com os seus olhos cheios de lágrimas e brilhando aí de emoção, ele vai me dizer o seguinte: eu devo tudo a Ele. Foi Ele quem me encontrou na meia-noite da vida. Eu estava para me matar. E Ele me alcançou através do testemunho de 2 discípulos que cantaram. Hoje de manhã, lá na IBA, no meu sermão, eu citei uma frase de C.S. Lewis. A frase diz o seguinte: pecado é você passar a vida inteira dizendo para Deus: vá embora, me deixe em paz. O inferno é, no final de tudo, Deus dizer para o indivíduo: o seu desejo foi atendido. Nós precisamos refletir seriamente sobre a nossa situação espiritual. Se temos convicção da nossa salvação, vamos dar glória ao Senhor. Vamos viver para Ele e vamos morrer para Ele. Se nós não temos certeza sobre isso, precisamos pensar nisso agora mesmo. Esse é um assunto muito sério. Nós não podemos nos enganar com relação à salvação da nossa alma. E também não podemos deixar essa decisão para mais tarde, porque pode ser tarde demais. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez eu agradeço ao Senhor a oportunidade de ministrar a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor por esta reunião com os meus irmãos. Nós estamos aqui para reconhecer essa tão grandiosa e extraordinária salvação que nós recebemos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Obrigado que o Senhor nos alcançou. Nós andávamos desgarrados, longe do Senhor, nos desviávamos pelo caminho, mas o Senhor, na sua imensa compaixão e misericórdia, nos atraiu, nos resgatou do nosso fútil procedimento, transformou as nossas vidas, tem nos feito parte da sua família, e nós podemos desfrutar dessa esperança bendita de que em breve nós vamos estar com o Senhor. Senhor, que enquanto nós peregrinarmos aqui por este mundo, nós possamos anunciar o Teu Evangelho, testemunhar a respeito da Tua salvação, vivermos, Senhor, a beleza do Evangelho nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada, ajude-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas aflições, que nós possamos sempre olhar para o Senhor, receber do Senhor toda a graça que nós precisamos para nos mantermos firmes e vitoriosos na Tua presença. Abençoe-nos, Senhor, neste início de semana, em toda esta semana, que nós estejamos sendo fiéis a Ti, andando nos Teus caminhos e agradando ao Senhor em tudo na nossa vida. Nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.